Senhoras e senhores, e agora com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu quero... Não, pera lá, pera. Eu quero começar cumprimentando aqui todas as companheiras e os companheiros. Cumprimentar também as lideranças que falaram. Quero cumprimentar a Karina Vitral, presidente da UNE, o Alberto Brock, presidente da CONTAG, a Eleonice Sacramento, representante da Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras, o Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares, o Adilson Araújo, presidente da CTB, o Guilherme Boulos, presidente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Wagner Feitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Quando eu cumprimento eles, eu cumprimento todas as lideranças. Eu sei que aqui, além deles, tem lideranças extremamente expressivas de todos os movimentos. Mas eles representaram o que há de expressivo no movimento social. E eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui e que representam os movimentos sociais do nosso Brasil. Cumprimento também os senhores fotógrafos, os senhores jornalistas, os senhores cinegrafistas. Cumprimento os meus ministros e cumprimento os senhores parlamentares, senadores, deputados, todos os que compareceram aqui. Essa é uma reunião com os movimentos populares e comigo, e eu fico extremamente comovida com a presença de vocês. Eu sei que vocês representam a diversidade que existe no nosso país, as várias posições, as mais diversas e diferenciadas posições. Esse país é isso. Nós não somos um país que tem uma sociedade simples. Não, a nossa sociedade é complexa, assim como a nossa formação. Nós temos negros, índios, temos brancos, africanos, árabes, asiáticos, enfim, temos gente de todas as origens integrando a nossa nação. E ao mesmo tempo, somos uma sociedade também complexa, e uma sociedade que passou por uma profunda transformação nos últimos anos. Nós modificamos sim a cara do Nordeste desse país. O Nordeste desse país hoje não é o mesmo Nordeste de antes, Boulos. Não é. Nós modificamos também a relação
que o Estado brasileiro tem com a parte mais pobre da sua sociedade. Por que que nós modificamos? Eu acho que o grande mérito que houve nesses últimos anos foi que nós reconhecemos a legitimidade de fazer políticas para aqueles que mais precisavam. Esse país precisa disso. Não é pura e simplesmente porque as nossas convicções, a nossa ideologia exige que a gente faça isso. Mas é porque, se não se fizer isso, nós estamos perdendo aquilo que é melhor, aquilo que é a maior força do Brasil, que é ser um país de 203 milhões de brasileiros. No passado, foi possível fazer um país para menos da metade, para um terço. Hoje, isso é inadmissível. Isso é inadmissível porque, além de ser contra as nossas convicções, as convicções de vocês, isso é ser contra o próprio país. E nosso país também tem uma característica, sempre teve. Nós somos capazes, nós quem? Aí eu falo, a sociedade sempre foi capaz de um convívio fraterno, com tolerância, com capacidade de compreensão das diferenças. Quem sempre teve dificuldade de compreender as diferenças foram as elites do nosso país. Por quê? Por quê? Porque nós não podemos esquecer que nesse país duas coisas nós temos de sempre procurar resolver. Uma delas é o fato de nós termos há menos, um pouco mais, aliás, de 100 anos, nós tínhamos escravidão nesse país. A visão e a desvalorização do trabalho tem origem na escravidão. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma grande confusão entre o que era privado e o que era público, que é o paternalismo também que caracterizou a sociedade brasileira. Alguns ficando donos do que era público, o que era o Estado brasileiro. Então, eu quero dizer para vocês, nós temos de fazer um grande esforço para mudar essa realidade. Acho que fizemos um pedaço e digo para vocês que falta muito para fazer. Por exemplo, o pessoal do Movimento por Moradia. Nós começamos essa história, vou contar para vocês como é que ela começou. Nós estávamos diante de uma crise muito significativa em 2009, né? Se a gente for olhar, porque já passou, mas naquele momento a situação estava muito difícil. Então, a gente também sabia que um dos programas que mais faltava no Brasil era de habitação popular. Aí fomos conversar para ver quantos. Conversamos e falaram, olha, vocês não conseguem fazer mais de 200 mil. Mas 200 mil era muito pouco para o país. Muito pouco. Aí nós forçamos daqui, forçamos dali, saiu 1 milhão. Depois de fazer 1 milhão, eu entrei na presidência e a gente já tinha aprendido um pouco com 1 milhão. Mas ainda a gente não sabia, ou seja, a gente ainda não tinha toda a experiência. Aí nós resolvemos fazer 2 milhões. Aí começamos com 2 milhões. Aí aumentamos para 2 milhões, mais um pouco, aumentamos para 2 milhões e meio. Aí mais um pouquinho, falamos, não vai dar 2 milhões, daria para contratar 2 milhões e 750. Hoje, tem
em torno de uns 2.300.000 entregues, mais ou menos isso, eu não sei direito, porque todo dia muda, porque todo dia entregam, então o número vai mudando. Mas deve ter 1,5 milhão, 1,5 milhão ainda sendo construída e sendo para ser entregue. E nós agora em setembro vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3, vamos ter de fazer mudança. Nós vamos fazer mudanças, porque a gente vai aprendendo. Na primeira, o chão era só de cimento. Aí quando na segunda nós passamos a fazer o chão com cobertura, né? A discussão era, é porcelanato? Ah, porque a discussão é assim. É o quê? Então, aí tem lá o padrão que a Caixa faz, para fazer um piso decente. Aí, não tinha azulejo até metade da parede da cozinha. Não tinha azulejo até metade da parede do banheiro. E daí a gente foi lá, e agora, no Minha Casa Minha Vida 2, tem piso até metade, tem azulejo até metade. Agora, nós temos alguns desafios. Por exemplo, fazer Minha Casa Minha Vida nas capitais, que é difícil, porque o terreno é caro. Então a gente tem de olhar se vai fazer mais verticalizado. Se vai fazer mais verticalizado, pode fazer mais coisa. E como é que faz? Como é que deixa de fazer? É isso que é lançar o programa. Então eu quero dizer para vocês que tem várias coisas que jamais o governo vai deixar haver retrocesso. Quero dizer outra coisa. Aí de repente alguém chega para mim, companheiro Brock, e diz assim: e vocês vão fechar o MDA? Bom, eu não sei de onde saiu, mas ninguém pensou em fechar o MDA. Ninguém. Aí outro chega para mim e pergunta: nega que vão privatizar a Caixa. Nunca pensaram em privatizar a Caixa. Mas isso é uma maluquice. Tem coisas que é uma maluquice. A Caixa tem uma seguradora. A seguradora da Caixa, há séculos, desde Dom João VI, tá? Ela é uma parceria entre a Caixa e um grupo francês. Isso ocorreu, não foi no meu governo, estou falando, foi lá em Dom João VI. Tá? Foi lá em Dom João VI. Bom, agora, tem coisas em relação às quais nós temos de ter uma posição firme. E aí eu estou aqui olhando para o povo da FUP. E vou dizer para eles o seguinte: enquanto eu for presidente, eu vou lutar até a minha última força para manter a lei de partilha. É estranho. Lei de partilha, essa a qual eu ajudei a fazer. Eu coordenei a lei de partilha. E eu sei por que nós fizemos a lei de partilha. Nós fizemos a lei de partilha porque naquele caso do pré-sal a gente sabia onde estava o petróleo, qual era a qualidade do petróleo, quanto petróleo tinha. Então, uma parte do petróleo tinha de ficar com a nação brasileira, com o Estado brasileiro. Foi por isso que nós fizemos o modelo de partilha. Fizemos o modelo de conteúdo nacional para impedir que a gente fosse vítima de duas coisas. Uma é a chamada maldição do petróleo. A maldição do petróleo se caracteriza por você ter um setor de petróleo forte e o resto todo fraco. Então, fazer o conteúdo nacional era, junto à indústria do petróleo, criar uma indústria de fornecimento que garantisse emprego,
que aumentasse a qualidade do emprego, que transformasse essa riqueza, que é o petróleo, num passaporte para o futuro. Por isso, nós fizemos a lei de conteúdo local, que é produzir no Brasil o que é possível produzir no Brasil. E isso é importante porque transforma essa riqueza, petróleo, numa riqueza da sociedade como um todo. E aí, as baixinhas, bonitas e bravas da Uni, elas deram uma grande contribuição ao país quando defenderam que os royalties e o fundo social tinham de ser destinados à educação. Acho que tem coisas que são fundamentais para o país. Esta é uma delas. Por quê? Porque esta riqueza, um dia, daqui a alguns... Eu vou falar alguns milhares de anos, mas também não tenho certeza se alguns milhares de anos. Mas ela é uma riqueza finita. E só tem um jeito da gente transformar essa riqueza que acaba numa riqueza que dura. É formando as pessoas. Transformando as pessoas. Então quero dizer para vocês que eu tenho certeza, absoluta certeza, que apesar de nós estarmos diante de dificuldades econômicas e não podemos negar isso é a gente negar a realidade. E ninguém responsável, nem dos movimentos sociais, nem do governo, pode negar a realidade. Agora, quando a gente tem dificuldade e enfrenta, é uma coisa, quando a gente não enfrenta é outra. Então, nós entraremos numa travessia. Sabe travessia? Nós vamos passar daqui para ali. Essa travessia, ela vai ser feita sem retrocesso nas políticas sociais. Ela vai ser feita cuidando das políticas sociais. É óbvio que nós temos várias possibilidades. Eu posso graduar todos os programas. Exemplo, falam que a gente está reduzindo o gasto com educação. Ora, nós mantemos esse ano como aumento, ou seja, como quantidade a mais de jovens que tiveram acesso ao ensino superior, uma quantidade muito expressiva. Você sabe quantos são? Eu não estou falando os que já estão, estou falando o que entrou esse ano. Até final de dezembro de 2015, vão ser 900 mil estudantes. 900 mil estudantes. A gente está suando a camiseta para segurar isso. Agora, que nós temos de fazer também, o governo tem de fazer também, economia sim, ele tem de fazer. Não tem essa conversa que o governo vai sair gastando como nós gastamos em momentos que nós tínhamos mais dinheiro. É que nem uma família diminuiu a grana, você olha, o que é mais importante? O dinheiro fica para aquilo. O dinheiro vai para aquilo que é mais importante para garantir que não tenha retrocesso, que a população que sofre desse país tenha acesso às condições melhores de vida possíveis. É isso que a gente tem de querer. E é isso que nós temos de defender nesse país. Eu queria dizer para vocês, dar esse exemplo, eu acho que foi a nossa querida presidente da Uni que falou sobre isso. Quero contar para vocês o seguinte, vocês lembram que foi uma briga danada para a gente fazer o Mais Médico? Uma briga danada. Nesse país, tinha no mínimo 700 municípios sem um único médico. Os departamentos de saúde indígena não tinham médico. Além disso, não é só os quilombolas, as populações tradicionais que não tinham médico, eles não tinham também.
mas também nos grandes centros urbanos, nas periferias, não tinha médico em posto médico. Não tinha. É óbvio que também no interior do Brasil não tinha. Bom, então nós fizemos o Mais Médico. Por conta dele, nós tivemos imensas dificuldades, mas conseguimos fazer. Esse é um programa, para vocês terem uma ideia, ele atende hoje 63 milhões de brasileiros. 63 que não tinham atenção básica. A atenção básica à saúde é garantia de que 80% dos problemas de saúde você resolve se tiver um posto médico, se tiver num posto médico, o médico atendendo com humanidade, o médico olhando para as pessoas que atende como seres humanos, né? Segurando a pessoa, fazendo o exame. Pois bem, ao mesmo tempo que nós fizemos isso, a gente quer, e aí a gente tem de agradecer sim ao povo cubano, ao governo cubano, porque eles nos deram as condições, através do acordo que fizemos com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, eles nos deram as condições para implantar o nosso programa com muito mais rapidez e velocidade. Mas a gente quer que o Brasil forme médicos que vão atender a população desse país. Então, nós criamos, em vários lugares do Brasil, nós criamos universidades, ou melhor, escolas de medicina para formar médicos, ampliando o número de vagas. E aí, no dia que nós estávamos celebrando 2 anos do Mais Médicos, uma moça lá de Caicó, a mãe dela, o pai dela, agricultores familiares, pequenos agricultores. Ela fez aqui um discurso fantástico, contando a experiência dela, a vida dela, quem ela era, o que ela fez, onde é que ela teve oportunidade, toda o caminho dela para chegar a ser uma médica do Mais Médicos. Pois bem, essa menina, que é uma menina que eu acredito extremamente valorosa, a Ana Luísa, ela fez aqui algo que comoveu, tinha um grande número de pessoas e comoveu as pessoas. Bom, aí ela saiu daqui e foi muito maltratada na internet. Maltratada da forma como a gente conhece, quando se trata de mulher. Nós sabemos perfeitamente que quando se trata de mulher, além da intolerância que algumas pessoas têm, e que não é, repito, não é característica desse povo nosso, não é. Esse povo nosso, ele tem uma amabilidade e uma natural hospitalidade que faz com que nós sejamos sempre preferidos quando você vai para o resto do mundo. Todo mundo acha que o brasileiro tem isso, é afável, a gente gosta de pegar, né? A gente se beija, tudo bem. Mas quando se trata da intolerância, e é sobre a mulher, vocês podem imaginar o que falaram dela. E é algo que eu queria dizer aqui para vocês. A nossa democracia, para ela ser plena, além da gente respeitar o Estado democrático de direito, da gente não cair naquele golpismo que era sintetizado pelas palavras do Lacerda, não deve ser eleito, dizia o Lacerda sobre o Getúlio Vargas. Se eleito, não deve ser empossado. Se empossado, não deve governar. Se governar, deve ser apiado do governo. Esta é a síntese da trajetória
do golpe no Brasil. Mas para além dessa trajetória do golpe, mas para além disso, tem algo que nós temos de zelar. Nós temos de zelar pelo respeito que as pessoas que pensam diferente da gente têm de receber de nós. As pessoas que pensam diferente da gente têm de ser respeitadas. Diálogo é diferente de pauleira. Diálogo é diálogo, pauleira é pauleira. Então ninguém pode chamar de diálogo xingar as pessoas. Ninguém pode chamar de diálogo a intolerância. Botar bomba em qualquer lugar não é diálogo. E essa é algo que nós temos de preservar. Vocês aqui, tem gente aqui que é velho que nem eu, tá? Aliás, tem um fazendo aniversário hoje, que é o Manuel Dias. Nós somos de outra época. Nós vivemos numa ditadura. Quando você vive numa ditadura, é assim: se você botar qualquer reivindicação, é considerado uma ação subversiva que vai derrubar as instituições. Então, eu não vejo nenhum problema e nunca verei em manifestação. Não peçam para mim defender qualquer atitude contrária a qualquer manifestação, que eu não defenderei. Jamais, por uma questão, eu tenho de ter lealdade com a experiência histórica da minha geração, que foi muito dura. Eu sobrevivi. Agora, naquela época, quando você sobrevivia, você tinha de dar graças a Deus, porque não tinha muita explicação para você sobreviver, não. A loteria de quem sobrevivia e de quem não sobrevivia era puro acaso. Então, eu tenho de honrar todos aqueles que não sobreviveram. E tenho de honrar o melhor jeito de honrar é entender essa conquista imensa que nós tivemos na nossa sociedade. É entender que a democracia é algo que nós temos de preservar, custe o que custar. A tolerância, o respeito. E outra coisa que eu acho interessantíssima, que a gente tem de ter, e que, aliás, é difícil numa democracia latino-americana ela se consolidar, que é o respeito ao adversário. Respeitar o adversário não é ficar agradando o adversário, não. É o seguinte: eu brigo até a hora do voto, depois eu respeito o resultado da eleição. Aliás, já que vocês falaram isso, eu vou contar para vocês uma coisa que naquela época não apareceu muito, mas eu acho que é importante vocês saberem. O Papa mandou uma carta que nós divulgamos a carta do Papa para o povo brasileiro e para o governo brasileiro. E ele dizia que tinham 3 valores nos esportes que a gente tinha de preservar. O primeiro valor é respeitar o trabalho duro.
Nenhum atleta ganha jogo, a gente sabe disso no futebol, em tudo que a gente vê, sem ele se esforçar. Nem nós na vida ganhamos nada se a gente não trabalhar. Alguns querem ganhar sem trabalhar, mas a ética do trabalho é a que nos interessa, é a gente incentivar a ética do trabalho. Então essa era a primeira coisa que ele dizia que o esporte ensinava para a gente. A segunda era que o jogo tem de ser em equipe, que ninguém faz nada sozinho, que você tem de dialogar, que você tem de respeitar a cooperação. Daí porque eu respeito o movimento social. Mas na metáfora dele, o movimento social faz parte dessa questão. Nós temos de cooperar. A forma mais avançada social de atividade, talvez a maior tecnologia humana que existe, é a cooperação. É ser capaz de dividir trabalho. Então, a divisão de trabalho entre nós é assim: vocês criticam e a gente escuta. É uma divisão perfeita. E a gente tem de responder. Então eu estou explicando essa orientação do Papa. E tem uma terceira, que é o fair play. O fair play é respeita o resultado e respeita e honra o adversário. Respeite e honre seu adversário. Porque se você não respeitar o resultado do jogo, você não pode entrar no jogo. Tem também os desafinados, e como a música diz, no coração, num desafinado também bate um coração. Eu queria falar agora sobre algumas questões que eu acho que são muito importantes e que fazem parte do avanço civilizatório nesse país. Eu acho que qualquer pauta que seja uma pauta conservadora, contrária ao país, ela é muito ruim para o país. Por isso, eu fui a público dizer que eu era contra a redução da maioridade penal. Eu acredito que nessa questão da maioridade penal, da redução da maioridade penal, tem uma visão não só conservadora, porém equivocada em relação a todas as experiências. Reduzir a maioridade penal é ter aquela visão que já ocorreu no Brasil quando a questão social foi uma questão de polícia. A questão da juventude não é uma questão de polícia. Nós sabemos que não dá resultado o encarceramento. Nós sabemos disso. E que, por isso, eu considero fundamental as medidas. Tem de ter medidas repressivas, no sentido de reprimir aquelas quadrilhas que utilizam os jovens como escudo de proteção. Aí nós temos de penalizar e de criminalizar o adulto que usa isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito
eu acredito que nós temos de ter programas. Como a Juventude Viva. Mas, além disso, eu defendo o programa Jovem Aprendiz. Por que eu defendo? Porque eu acho que ele é a contraposição, principalmente nas famílias pobres, assegurar que o jovem estude e tenha oportunidade de trabalho por ele receba, e por essa experiência receba. Quero dizer para vocês que nós tivemos e temos o cuidado muito grande com algumas legislações. Uma delas foi a valorização do salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo. A outra, que não tem nada a ver com essa, mas tem, porque faz parte do processo de democratização da sociedade, é o Marco Civil da Internet, que também diz respeito à juventude. Eu acredito que aqui nós vamos defender juntos a pauta por direitos e oportunidades. O governo fará o possível, e quando o possível acabar, vai fazer o impossível, para garantir direitos, para garantir novas oportunidades. Eu não estou falando velhos direitos e velhas oportunidades, eu estou falando dos novos direitos e das novas oportunidades. Mas eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Nós somos, como a música ontem, lá nas Margaridas. Aliás, hoje o Brock era um decidido margarido. Mas nas Margaridas, eu falei sobre uma música do Lenine, que dizia o seguinte: quando a lida está má, a gente enverga, mas não quebra. Eu quero dizer para vocês que nós vamos tomar todas as medidas, para que esse país volte a crescer o mais rápido possível. Nós vamos fazer todo o possível e impossível. Não é só para não haver retrocesso, é para avançar. Nós temos de avançar um pouco. Sempre você tem de avançar. Você nunca pode, se você parar, ou você está retrocedendo. Então sempre nós queremos um avançozinho. E eu não estou aqui para resolver todos esses problemas este ano. Eu estou aqui para resolver todos esses problemas e entregar esse país muito melhor no dia 31 de dezembro de 2018. E finalmente, eu quero dizer para vocês, hoje, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu passei na minha vida, eu quero dizer hoje que justamente eu tenho condições, estou numa situação mais propícia a realizar aquilo com o qual eu sempre sonhei, que é o quê? É melhorar a vida do nosso país, é afirmar a nossa soberania, é garantir que esse país não seja a 7ª economia do mundo. Isso é pouco, ele tem de ser a 7ª nação do mundo. Isso nós não somos. Nós não somos a 7ª nação, porque enquanto houver a desigualdade que tem nesse país, nós não somos, nós podemos ser a 7ª economia, mas não somos a 7ª nação. E o que nós temos de fazer é querer mais, sim, para nós. É querer mais. Eu não posso querer menos para o meu país. Eu tenho de querer mais para o meu país. Nós temos de querer o quê? Nós temos de querer chegar a ser a 7ª nação. A proporção da nossa economia. Isso significa o seguinte: significa necessariamente distribuir mais renda, ampliar a participação do povo, garantir mais programa social. Mesmo que a gente saiba que a partir daí as pessoas sempre vão querer mais, porque faz parte do processo de transformação desse país.
num país desenvolvido, as pessoas quererem mais. Faz parte reivindicar, faz parte, inclusive divergir. Vocês pediram uma coisa eu posso dar, outra coisa eu não posso dar. Faz parte vocês terem uma visão de um determinado jeito e eu ter outra, mas tem de ter uma coisa: eu sei de que lado eu estou. Eu sei de que lado eu estou. Eu costumo dizer, e aí eu encerro, na minha vida eu mudei muito, porque a gente aprende, a gente erra, a gente é humano, a gente aprende. Você vai mudando. Eu melhorei, mudei. Alguns podem falar, ela piorou. É da vida. Agora uma coisa eu não aceito: eu nunca mudei de lado.